Olá, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá acompanhando aqui mais um episódio do Tanoshi. E olha, hoje Tanoshi Talks, que a gente tá prometendo faz tempo, né? E hoje com uma convidada super especial, já falo um pouquinho sobre ela, segura a curiosidade. Queria agradecer primeiramente todo mundo que tá acompanhando semanalmente os episódios. Essa semana teve episódio sobre os animes da temporada aí de outono. E agora a gente já começa a entrar em alguns momentos, né, interessantes desse ano. Daqui a pouco tem mais coisas por aí, episódio de Wano na semana que vem, então lembrando que esse episódio de Wano ainda vai acontecer. E agradecer aos nossos apoiadores-chefes, né? O Eric Batista, Gabriel Cardoso Gatti, a Sara Valendolf, o João Vitor Amâncio, o Tim Gonzalez, Lucas Kevin e Guilherme André de Souza por ajudar a gente lá no Apoia-se, apoia.se/Tanoshi. Se você quiser, você pode ir lá ganhar recompensas, várias coisas, participando, apoiando o projeto como você puder. A gente fica muito feliz e agradece bastante, tá? E agradecer também a nossa parceira desse mês, que é a D20 Culture, canal focado em RPG, especialmente nas mesas clássicas aí de Dungeons and Dragons e as rolagens de dados. Eles que fazem aventuras fantásticas aí, com muitos mistérios, combates emocionantes, risadas, muita coisa acontecendo no canal lá da D20 Culture. Procura lá no YouTube, tá? Escreve lá D20 Culture, de cultura mesmo, e você vai encontrar as sessões que eles fazem semanalmente, ao vivo, na Twitch. Mas fica lá salvo os votos pra vocês assistirem e acompanharem, beleza? Bom, vamos lá então dar início a esse episódio aqui do nosso Tanoshi Talks, programa em que a gente conversa com algumas pessoas deste cenário, né, que também gostam de cultura japonesa, participam de alguma forma aí, seja, sei lá, dublando, traduzindo. Falamos já com o Matheus Joyboy, que é produtor de conteúdo em One Piece, né? One Piece tá jogando bastante lá o Joyboy também hoje em dia na Twitch, tá fazendo coisa demais. Se você não ouviu esse episódio, ficou muito legal, vai lá conferir. Infelizmente, nesse episódio não tivemos, né, a presença da Pá, mas hoje teremos. Hoje teremos, e eu quero já começar aqui dando meu boa noite, no caso porque estamos gravando agora à noite, né? Mas boa noite, Pá! Bem-vinda! Olá, olá. Eu não participei do episódio passado, fiquei extremamente triste de não ter dado certo. Simplesmente o calendário não dava, não batia. Mas agora estou aqui. Estou aqui com uma pessoa queridíssima também. Estou muito feliz de gravar esse segundo episódio. Já posso dar a deixa, Letia? Não sei aqui. Pode. Eu deixo, eu libero. Então beleza. Então você me liberou. Estamos aqui com Mari, a tradutora oficial. Olha lá, Cris, a tradutora oficial. Boa noite. Trabalha lá na Crunchyroll, uma amiga também de longa data. Eu estou muito feliz de trazê-la aqui, a gente bater esse papo sobre tradução de anime. E olha lá, a tradução de anime é muito diferente de mangá, viu, gente? E é por isso mesmo que a gente vai fazer um episódio só dedicado à tradução de animação. Então, dado o spoiler, estamos aqui com a Mari. A Mari que mandou o seguinte... Depois eu vou falar pra ela se tá tudo certo mesmo, porque eu já gostei muito do resumo que ela mandou pra gente. A Mari tem 27 anos, é formada em letras português e japonês em 2019, então recente até, né? Atua como tradutora na Crunchyroll desde janeiro de 2020. De animes, os favoritos dela, Madoka Mágica, Symphogear, Gundam, bom gosto, hein? E Nanoha. E gêneros favoritos são Mecha, Mahou Shoujo, que puxa pro lado Mecha também, Symphogear, Nanoha, como ela já citou. Animes de ação com garotas, gosto muito também, parabéns. E nessa temporada ela tá fazendo... Segue a lista, hein, galera? Delicious, Party, Precure, acho que é isso, é assim que fala, eu acho. Rent a Girlfriend, Love Live Superstar, ou Love Live, ela vai me corrigir daqui a pouco. E a Couple of Cuckoos, esse eu ainda não comecei, mas tá na minha lista. Então eu já quero dar boa noite pra ela, então, pra gente começar a falar um pouquinho disso. Mari, agora nas suas palavras, por favor, se apresente. Muito boa noite, pessoal que está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer pelo convite, Pá, Leti, né? Vai ser uma ótima conversa, eu tenho certeza. Né? E, dito isso, né, Leti já deu uma introduçãozinha, né, sobre mim. É isso mesmo, né? Então, eu me chamo Mari, eu me formei em 2019 no curso de letras japonês lá da UFRJ e em 2020 já comecei a atuar como tradutora na Crunchyroll, né? Surgiu essa oportunidade, desde então, né, tenho feito traduções para a empresa, né? E sobre esses animes que a Leti citou, né? Eu tava falando que era da temporada, só que a temporada acabou de virar, então tecnicamente esses animes aí já nem são mais da temporada atual. Sim. Que a gente tá fazendo essa entrevista bem nessa troca, Essa né? divisa.
tô começando vários animes aí, inclusive muito legais, né? Crunchyroll tá com uma lista bem legal de animes, confiram, né? E, dito isso, né, sobre esses animes que eu fiz na temporada passada, alguns deles sendo A Couple of Cuckoos, que já acabou, o Rent a Girlfriend também acabou, Love Live tá pra acabar, é a segunda temporada do Superstar, que é mais o Delicious Party, Precure, que também é dessa temporada, porque na verdade Precure é eterno, né? Então é dessa temporada desde 2004, que a gente pode dizer assim, né? Mas eu tenho feito essas temporadas semanais, então desde o Healing Good, também depois teve o Tropical Rouge, né? Que eu terminei esse ano, e agora com o Delicious Party. E, né, teve algum que você comentou que eu esqueci de falar? Desses da lista? Acho que você falou tudo mesmo. Você falou tudo Então, mesmo. isso. E dessa temporada, né, tô fazendo o Gundam, né, o The Witch of Mercury, que estreou, Ai, amo! também conhecido como Gundam Utena, e, Famoso e Yuri também, escondido, né? vamos torcer para que sim, né? Esse é só o primeiro episódio, vamos ver como é que vai ser o desfecho mais pra frente, né? Sim. Mas começou muito bem, né? Na verdade, já saíram 2 episódios, porque o primeiro foi o prólogo, um episódio zero, e depois Uhum. tem time skip aí né, que aí sim começou a história. Aí tá saindo aos domingos, confira. É, e também, né, ainda tem alguns outros animes meus que ainda vão estrear, então né, nem tenho o que falar Vem, sobre eles, porque ainda vem não vou. aí, hein? Vem aí. Tá vindo aí semana que vem, essa semana, né? Mas. E sobre mim é isso. Então, né, meus animes favoritos, né? Madoka Mágica, também comentei sobre, né, comentou, né, sobre Nanoha, Sinfonia, que tá tudo ali meio interligado, meio garotas lutando barra sofrendo, meio gritando, etc. Né? Não, Também é gosto de muito boa Gundam, essa lista, cara. Muito boa essa lista. Quando é o meu você traço de comentou isso, personalidade, assim. é completamente, nossa, ok, deu pra entender completamente. Eu já quero Né? começar assim, ô Mari, te interrompendo, pra esclarecer uma dúvida, né? Que acabou de Hum, surgir na minha cabeça. Antes de começar a falar lá dos seus primórdios, né? Como que você começou na área da tradução, mas já pulando um pouquinho, quem define isso? Quem define o que você vai traduzir na Crunch? É a Crunch? Porque assim, você tá traduzindo Gundam e você é fã de Gundam. Então você meio aham. que foi atrás ali, opa, então esse aqui tem interesse. Ou meio que a Crunch, de certa forma, abre esse espaço para que vocês, tradutores, de certa forma, tenham essa chance, né, de traduzir algo que vocês gostam mais. Ou não acontece. Temporada nós temos uma lista de preferências e aí nosso superior que analisa a lista também por uma questão de calendário que às vezes acontece. Segunda temporada de um anime, voltou nessa temporada. Então assim, fulano de tal já só de continuação pegou 4 animes de cara. Uhum. Aí já meio que já bateu a cota. Aconteceu comigo na temporada passada. Eu só peguei continuação ou rebarba de abril, né? De anime começou em abril e terminou em setembro. Então nem peguei nenhum anime novo na temporada passada, que todas as minhas continuações vieram. Aí nesse, né, não tava com nenhuma continuação. Então fui lá na lista e falei assim, tem preferência para esse aqui, mas não necessariamente vai ser um, dois, três, quatro que vai vir para mim. Entendi. De Ganda foi, né? Deu, deu tudo Acabou que certo. rolou. Acabou que deu certo. Rolou. É. Legal. Legal, legal. Agora sim, acho que vale a gente ir um pouquinho pra trás, né? Entender um pouquinho da sua história. Cara, assim, clichêzão, tá? Da minha cabeça. Porque eu já cogitei fazer, assim, eu estudo japonês hoje com uma professora particular, inclusive Kushina, maravilhosa. Depois eu indico aí pra quem quiser, pra quem tiver interesse, a galera que é ouvinte aqui do Tanoshi. Quem sabe eu consigo alinhar os planetas e ele pedir até um descontinho pra ela, pra quem se interessar aqui do Tanoshi. Mas, assim, as pessoas que têm interesse na língua japonesa, de certa forma, são pessoas que já têm, talvez, um prévio interesse na cultura, né? Então, eu já queria saber de você. Você já foi uma criança, assim, que já assistia anime, lia mangá, aliás, você lê mangá também, além de acompanhar animes. E se sim, né, se você já acompanhava previamente a cultura japonesa, como que começou esse interesse seu? 5 anos, né? Foi bem começo padrão aqui no Brasil. Pokémon, Digimon, gostava muito de Digimon. Gosto até hoje de Digimon bastante.
né? E fui vendo todos aqueles animes na TV aberta. Aí quando chegou, né, na adolescência também, tava meio que perdida. E o que que eu faço? Eu queria fazer alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que dá dinheiro. Naquele bololô todo, calhou que passei para japonês, resolvi fazer, né? Que era o que eu mais sentia vontade naquela época. E o curso em si é bem isso, né? Muita gente que pode não ser fãzaço de anime, mas tem um pezinho aí de interesse, né? Então a história das pessoas que optam pelo curso de japonês costuma ser a mesma, né? O que foge da curva mesmo é alguém que não gosta de anime que foi parar no curso Sim. de japonês. Acontece. Só surgiu lá, né? Falei assim, ah, gente, passei, eu tô aqui ou lá, vou É, tirar umas É porque, férias pelo que aqui eu na sei, UFRJ, é. entendeu? Tem porque eu os sei, você entusiastas de entra. línguas Assim, também. me corrija se eu estiver errada, tá, Mari? Mas pelo que eu sei, você entra primeiro no letras português, e aí depois de não sei quantos anos você vai escolher a língua. Isso, se não me engano, é só na USP, porque na UFRJ a gente entra pelo SISU, não Ah, federais em geral, né? entendi, entendi. A gente entra direto no curso que a gente quer. Aí eu entrei lá, né? Primeira Entendi. opção foi. Então de cara você já se encontrou lá. Uhum. Cara, assim, eu acho muito interessante porque, assim, por um lado é um desafio, né? Porque quando você vai pra se formar em uma língua, você tá escolhendo mais ou menos um caminho de ou vou ser professor, ou vou dar, ou vou realmente assim, ou vou dar aula, né? Muito bom, né? Mas é ou vou ser professor ou vou ser tradutor. É, então, não. Me Esse, trolei esse aqui. realmente é o pensamento, né? Eu entrei muito com esse desejo de ser tradutor na época. Só que a graduação, até mesmo o mercado, acaba meio que te empurrando para ser professora. Inclusive, eu atuei como professora por muitos anos. Comecei pelo curso de Línguas da UFRJ, foi em 2016, daí eu fiquei até 2019, quando me formei. Nesse meio tempo, eu consegui também uma bolsa de intercâmbio pela Fundação Japão, que era um treinamento para professores. Que Né? Então, eu passei legal. 6 meses lá fazendo. Ah, você foi Né? pra Ai, que lá? massa. Morei 6 meses lá, né? Por esse intercâmbio da Você Fundação ficou onde no Japão. Japão? Eu fiquei em Saitama. É, lembrei de One Punch Man, né? Que foi por, né, por coincidência. Mentira, não é coincidência, não, foi intencional. O Saitama é baseado na província de Saitama, é o mesmo mapa. Né, Caramba. é no lado de Tóquio, assim, é uma província no lado da outra. Então eu tava Uhum. bem, né, bem localizada até. E nesses 6 meses estudei cultura, né? Teve língua japonesa também, e também ensino. Então foi muito bom assim para expandir, né, os horizontes e quando eu voltei, continuei a lecionar até me formar e eu também cheguei a dar aula. Até o ano passado eu estava dando aula, na verdade. Só que como muita coisa da Crunchyroll para fazer, né, muito anime chegando, ainda mais agora com essa fusão aí da Funimation, né, o catálogo Aumentou muito. cresceu, né? Quase, eu não posso dizer, eu não sei se dobrou, mas tá bem maior, né? E a demanda também, né? Ficou bem maior. Aí Então, as aulas ficaram em segundo plano, né? Mas você gosta de é, dar aula, Mari? Assim, você sente eu falta? gosto. Assim, é divertido, mas o ensino remoto me deu um burnout aí. O ensino É, remoto pois. foi cansativo, assim, ficar 3 horas sentada aqui passando slide não é muito legal, não. Mas o É bom trabalho quando da bate salário. tradução, na Crunch, assim, você. Como é que é o processo também de horários, né? Porque eu imagino que sai lá no Japão, quando sai em streaming, assim, é os horários meio maluco aqui, né? Como que Uhum. você lida aí com o seu dia a dia de trabalho? Se você tem que trabalhar em horários muito loucos, muito diferentes de outras pessoas. Como é que é essa escala na equipe? É, volta um pouco, que agora mutou o seu fone. Ouvi? Agora Agora sim. sim, agora sim. De tudo, Agora sim, porque aí mutou de novo. Ai, meu Deus. Agora tá mudo. Mudo, mudo. Mudo, 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 mudo. peraí, deixa eu mexer de. Aí. Acho que é Mas alguma foi. sensibilidade, assim, tá É alguma muito. sensibilidade, sua É. Ah, voz some e aí volta. deixa eu ver. Continua sensível? Ah, É, agora tá agora a gente saindo, te agora tá ouve. saindo. É, infelizmente, eu vou ficar devendo essa qualidade técnica aí, né? Não se preocupa, se Desculpa. preocupa. Mas é um pouco de tudo, porque a gente sim recebe materiais com antecedência. Então, né, então eu tenho que fazer.
duas coisas. Eu tenho que ajustar meus horários para os animes nos dias que eles vão sair. Então, assim, o anime vai ao ar domingo. Vou pegar o exemplo aí de Gundam. Então, né, dias antes eu vou preparar, até porque ele vai ao ar na Crunchyroll umas 6 da manhã. Então, não é que eu vou estar acordada às 6 da manhã de domingo fazendo, não. Eu vou Uhum. fazer dias antes, aí nisso também vão ter outros animes. E aí, né, tem toda essa questão de quando vai chegar o arquivo, porque não sei se os espectadores têm essa noção de que o anime foi lá no Japão e a gente vai começar a trabalhar desde já. Não, a gente recebe os materiais com antecedência, né, e vai passa pelo editor, né, para quem faz o controle de qualidade, e aí sim vai para o site. Então não é traduziu, subiu, não, passa por Uhum. outras pessoas. Eu sou só a primeira pessoa que vai mexer nesse material. Então, assim, dependendo de quando que chegam os materiais, que aí eu monto meus horários. Mas, né, por exemplo, nessa temporada, como eu vi que boa parte dos meus está concentrado no final de semana, eu já falo, gente, ó, eu tô invertida. Esse semestre não, esse trimestre aí, pra sair comigo, acho que vai ter que ser dia de semana, quarta-feira. Tem que ser Eu sábado te não entendo. existe. Eu te entendo. Pra mim também, É, sábado e Não domingo não fala do tipo. existe. Ô, tristeza, gente. Só eu sou assalariada CLT, É. semana certinho. Você não, eu folgo sempre no sábado e domingo. Então é. é complicado mesmo. Dá para fazer uns encaixes aí também, dá para pedir assim substituição. Então, se Aham. numa situação emergencial, não, né, dá para dar uns pulos aí. Entendi. Ah, que massa. Eu fiz essa pergunta porque, assim, quando você tem um mercado, gente, oficializado, vocês percebem a diferença do negócio, né? Quando a galera que legendava, principalmente antes, quando não existia streaming nenhum, era na base do tipo, Na raça. olha, na raça, chegou, gente, eu tenho esse arquivo aqui, entendeu? E fazia IRMFB ainda, entendeu? Aquela qualidade bem duvidosa antigamente. Era só realmente quando saía. Saía lá, aí É. beleza, vamos tentar tratar esse episódio aí, entendeu? Que foi surrupiado de alguma forma. E aí a gente lança, entendeu? Então era aquela correria do caramba. O negócio ficou pronto, era correria de dublagem que. De fã mesmo, e tentavam colocar o mais rápido possível primeiro, né? Então, assim, hoje, com um mercado tão mais avançado que a gente tinha 10 anos atrás, é completamente diferente, né? Não fica nessa loucura do tipo, a pessoa só vai receber isso aí quando sair no Japão. E aí os japoneses ficam lá, eu não quero, tô nem aí, entendeu? Não, vai receber antes. Às vezes não é tão antes também, né, Mari? Porque as produções no Japão, os caras, assim, É. é super apertado Interessante também. falar disso, pá, porque aí já entra mais uma curiosidade novamente aqui. Mari, quanto tempo demora? Em quanto tempo você diria que você, em média, leva pra produzir uma legenda aí pra um episódio? Porque imagino que você faz mesmo por episódio, né? Ou já dei uma cota, assim, de episódios, às vezes, ou... Como você trabalha com lançamento semana a semana? Acho que não, né? Ó, isso depende muito do anime, também, depende muito do quão apertado tá o prazo. Então, assim, Aham. se é uma coisa que eu posso mexer com mais calma, aí eu fico, né, umas 3 horas. Mas se for alguma coisa que eu tenho que fazer muito na pressa, às vezes baixa um santo aqui, eu faço em 2 horas. Então também Isso, depende. um episódio, isso. E também depende muito da dificuldade. Por exemplo, se a gente pegar um Precure, né, que é um anime voltado para criança, diálogos bem leves, e tem uma parte lá do episódio que você sabe que elas vão fazer o Henshin, vai, que é só mesma sequência dos 50 episódios, elas se transformando. Então, assim, já poupa alguns minutos. Então, esse é um tipo de série que vai rápido. Uhum. Menos de 2 horas faz. Mas, né, aí tem algumas coisas mais trabalhosas. Por exemplo, Gundam, que é termo técnico. Outros animes, assim, romance, que os personagens não param de falar. Tem aqueles animes os personagens não ficam um segundo sem falar. E tem aqueles animes que fica 3 minutos só o som da cigarra ao fundo. Então É depende o muito do Miyazaki aí, anime. né? Miyazaki tá, Pois tá, é. tá acontecendo lá altos nada, muito bonito, todo mundo admirando, mas ninguém tá falando nada. O tradutor tá assim, nossa, que Eu felicidade, tô né? assim. Que é, e- alegria.
juntando com essa pergunta da Leti, do quanto tempo você faz, e aí você falou, depende muito da produção, depende muito do tipo de do meu anime. bloqueio no dia. Também tem essa É, questão Também do. deve rolar É, isso, né? é assim, eu Porque esqueci como é que fala batata em português, sabe? É é, uma coisa assim. porque às vezes tem Eu umas es- regionalizações que precisam de mais explicação mesmo, né? Você precisa, Uhum, tipo, você faz uma adaptação ali, a localização, né? Que a gente normalmente chama. uhum, E às vezes, mesmo assim, mesmo essa localização, às vezes precisa de uma coisinha a mais, né? Ou, sei lá, comissão, que muita gente reclamou na Netflix, justamente hum, porque você tem muita onomatopeia acontecendo no anime. E aí, assim, às vezes acontece rápido demais a onomatopeia e a tradução não consegue acompanhar, então você não consegue enxergar, não consegue ler a própria onomatopeia, ou o que está escrito no diário, alguma coisa assim, né? E tem muito isso em comissão. uhum. Eu até me perdi aqui agora, mas a pergunta mesmo era: o processo de tradução vem já num docs, assim, tipo, alinhado linha a linha, minuto a minuto, ou você também tem que fazer esse processo junto, ou é uma outra pessoa, um outro profissional que faz isso, né? Ou já chega mais certinho pra você, tipo, ok, chegou pronto, eu só vou traduzir o que tá aqui nessa linha. E assim, eu posso. Quando o material vem cedinho, vem tudo com antecedência, e já dá para aproveitar o arquivo. Se não, eu poderia fazer, mas eu não me garanto. Então eu peço para alguém que já está para equipe, aí aloca. Então é tudo assim, de quando chega, né, se está muito em cima, aí eu ver com alguém da própria equipe, né, na Twitch Rubius mesmo, se alguém pode fazer o que eles chamam de timing, e, e vai. Aí se a pessoa fez, aí eu faço. Senão você tem que fazer o timing, né? É. Porque em audiovisual, gente, só pra explicar, eu fiz um audiovisual, eu acho que eu consigo explicar isso, tá? Eu não Hum. trabalho com Uhum. audiovisual, então eu posso falhar miseravelmente aqui, posso. Mas no audiovisual você tem muito isso, tanto em roteiro quanto em edição e tudo mais, você tem um processo um pouco diferente de você tabular e você editar mesmo, né? Então você tem que estar ali certinho com o timing para a legenda entrar sincronizado ali e tal. Então, normalmente, né, as traduções ela é diferente de mangá, que já vem o próprio balão do diálogo, né? No anime você precisa da linha do timing para você saber onde que tá aquela tradução, né? Senão, beleza, ela vai traduzir, sei lá, num doc como se fosse livre e falar, tá, olha aí, você Tó, se tá vira aí. aí, entendeu? E não é assim que funciona, né? Então, o documento, ele vem de um jeito diferente para que fique certinho a tradução no timing que ele vai entrar no episódio, É, né? quem É já isso, né, baixou Mari? legenda Opa, de igual aqui. filme, você abriu o doc da legenda de filme, gente, você vai ver que tem um monte de número. Em Exatamente. resumo, é o número do minuto ali, o O tempo milésimo. exato em que vai entrar aquela fala que está ali, né? Aquele escrito que está ali no doc vai entrar naquele momento no filme. E é uma loucura, né? É uma loucura. Uhum. Sim. Mas aproveitando, acho que vale mencionar isso, né? É um trabalho que até acho que vale questionar, na verdade. A faculdade te preparou bem para tradução? É uma. Porque eu sinto A realmente risada mais. dela foi ótima, viu, gente? Então, eu sinto que às vezes, assim, muitos cursos, né, no Brasil, eles têm essa parte de preparar muito mais teoricamente falando do que a parada na hora, o vamos fazer, né? Vamos pôr a mão na massa. E muitos desses cursos, né, também vão trabalhar muito mais a parada da licenciatura, de você realmente dar aula, talvez prepare melhor um professor, né? E assim, isso tô falando com machismo, tá? Mas queria saber de você, né, que esteve no curso, se realmente você escolheu essa área da tradução porque você estava mais preparado para isso, porque você gostou mais, você falou que deu aula também já e teve alguns problemas. Mas no geral, como que você sente que os tradutores no Brasil, eles são preparados assim falando da sua experiência? No curso de japonês é que eles não têm tem nada na minha graduação. Mari, sua Tinha. voz sumiu de novo. Ficou Ai, mudo, meu Mar. Deus. Ai, cara. Não, tá tudo bem. Não, é porque eu acho que eu me afastei um pouco. Ah, é, Então, agora melhorou. Talvez. vou falar aqui coladinha no microfone. Não, no meu curso de japonês no FRJ não teve isso, mas também porque
ele é assim, geral demais. Eu fiz bacharelado, então meu curso realmente não era voltado para licenciatura. Poderia ter feito a licenciatura se eu quisesse, mas eu não fiz. Uhum. Mas, né, em contrapartida, bacharelado também não tinha nenhuma especialização Em de tradução. tradução. Então, isso aqui é uma crítica realmente ao currículo atual da faculdade. Mas, né, tinha a possibilidade de puxar umas eletivas de outras habilitações, por exemplo, tradução em inglês, tradução em línguas hispânicas. Então, tinha essa possibilidade, mas eu ia ter que fazer aquele esforço de aplicar o japonês nesses casos. Uhum. Então, né, se a pergunta for direto para a faculdade, a resposta é não. Mas, de experiência, na adolescência eu até tentei atacar de fazer fansub, né? Tinha uns colegas Hum. na época, então, assim, eu já tinha uma certa noção de como funcionava. Legal, Claro que legal. naquela época era, né, como vocês mesmos falaram, você pegava lá o arquivo lá do outro fansub, fazia a tradução da tradução. Eu nem era tradutora, porque primeiro que na época não sabia japonês, então eu só fazia uma revisão mesmo. Mas, né, hoje em dia é o contrário, né? Agora eu tô na tradução e também mais fansub. E eu acho que isso é uma coisa que está em falta, pelo menos, né, no pouco que eu sei do cenário de ensino e de tradução em faculdades. Não sei se tem outros cursos de português, japonês, que são focados em tradução. Acredito que tenha uns que sejam mais focados, mas não é o caso da UFRJ. Entendi. Entendi. Então, inclusive era uma das minhas perguntas também da faculdade, porque a comunidade japonesa aqui no Brasil é muito forte, assim como a comunidade de descendentes brasileiros, né, descendentes no Japão também é muito forte, muito grande. Então, com certeza deve rolar uma questão também de tradução técnica, né? Tradução de documento, tradução de documento técnico, de jurídico, essas coisas que são insuportáveis, mas que são necessárias, né? Assim, são aquelas traduções bem mais pesadas. A gente não tá falando de entretenimento, a gente não tá falando de Juramentado. uma conversa formal, uma conversa informal, sabe? Então, eu ia até também te perguntar se, tipo, se tem alguma linha nesse ponto das traduções, né? Aí você falou, o FJ não trabalha com tradução, não, gente. Não é isso. É pra ensinar. Mas eu imagino que deve ser uma coisa, uma demanda também que existe no mercado de tradução, né? Além de anime. Com certeza. Né? Porque eu cheguei a pesquisar a fundo, até porque dei a sorte de, assim que eu terminei a faculdade, surgiu essa oportunidade de ir para Crunchyroll, então não cheguei a ficar sem trabalho, não chegou a bater esse desespero, ainda bem. Mas, né, eu sei que a demanda existe, mas eu também não sei se para você ser um tradutor, né, juramentado, né, que são essas pessoas que traduzem documentos oficiais, por exemplo, pessoas que querem migrar para o Japão, precisa traduzir um documento, ou então ter algum parente lá, aí tem que traduzir. Mas, se eu não me engano, para quem quer seguir esse caminho, se eu não me engano, tem que fazer um concurso público para isso. Acho que sim. Os juramentados, sim, de juramentado, sim, precisa. Que é um negócio mais Aí, elaborado também, né? pois é, e eu também nem sei assim, o que que eles pedem de comprovação de proficiência de japonês, porque aqui no Brasil, de prova de proficiência, a gente tem aquele famoso Noryoku Shiken, né, do N1, Uhum. N2. Isso. E na prática, assim, você pode tirei o nível máximo, mas isso não quer dizer que você vai ser um bom tradutor. Uhum. E assim como você pode não tirar ali o N1 logo de cara, tirar o 1000 no Enem aí, né, do japonês, mas você ser competente como tradutor, porque você sabe usar as ferramentas, tem um bom domínio do português. Então, nem tudo é preto e branco. Ainda mais um trabalho que permite que você possa ficar em casa, sem pressão de alguém te olhando para ver o que que você está fazendo, qual ferramenta você está usando, se pode ou não. Você tem uma liberdade maior para pensar. Acho muito interessante, assim, trabalhar como tradutor, pelo menos nesse ramo de entretenimento, porque você tem uma liberdade maior para pensar. E ainda mais que, né, no caso de tradução de anime, você ainda tem aquela questão da localização. Que você não Uhum.
não vai fazer o português perfeito. Não, se você tá ali os personagens de anime de lutinha, o shonen, né? Sei lá, o Naruto versus Sasuke, eles falando ore, não vai falar ó, tudo, português tudo bonitinho, não. Né? Justo, sim. Uma pessoa sem experiência, sem o conhecimento assim de anime, poderia muito bem traduzir com o português mais formal possível, mas não tá passando o sentimento, né, a emoção que você tem que passar na legenda para Quando tá pessoa que não dizendo. sabe. Inclusive, cara, eu lembrei agora que foi você que traduziu. E eu rachei o bico, agora que eu fiz a ponte. No episódio. Eu vou dar um pequeno spoiler, tá, gente? Mas não é nada absurdo, não. Mas tem um personagem lá que aparece no episódio 1 do Ganda novo, que é o adolescente lá, Playboy. E a mina chama ele de boy lixo. Eu amei! Eu gostei que, pelo que eu Pra tava vocês saberem o acompanhando pelo contexto, vão Twitter, ficou assistir, tá? popular. Mas. Diga desculpa, Mari. Não, é que eu dei uma fuçada ali no Twitter, pra ver o feedback aí, Aham. pessoas se alguém falou, né? Se alguém tava xingando também. Aí eu percebi que tinha uma galerinha gostou aí do termo boliche, Eu assim, amei! já botou ele. Eu tava É, vendo, eu dei uma gargalhada. Nem é mais Guel, né? Agora é boliche. Não, muito Não, bom. Mas maravilhoso. eu acho que exprime um pouco, né, assim, do que a gente tá querendo dizer, que é. Talvez no japonês, né? Não tem uma expressão pra equivalente exatamente a boy lixo. Mas vai ter. O que ela quis dizer foi algo nesse sentido, né, pra gente. Então, eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios do tradutor. Porque eu que aprendo japonês, assim, tô agora no básico 2, percebo já o quão é difícil você fazer uma tradução literal. Não dá. É impossível. Impossível. Tem coisas que você não vai conseguir traduzir, assim, sem ter que mudar muita coisa nas palavras, assim como você tá falando em português. E tem coisas que imagino que são intraduzíveis até. Então eu queria até perguntar isso pra alguém que é do ofício, pra me confirmar o quão complicado é você. O quão complicado é esse trabalho. É porque realmente você precisa pegar o domínio que você tem de uma língua e tentar adaptar pra encaixar na outra, e que não deve ser nada, nada fácil. Ficou mudo? Cheguei mais Voltou. perto. Né? Por um lado, essa parte mais desafiadora, mas ao mesmo tempo é a parte mais legal do trabalho, assim, na minha opinião. Porque traduzir o texto por traduzir o texto não é a parte mais difícil. Claro, você tem que ter o domínio português, mas quando chega nessa parte da adaptação, né, que aí é onde a localização entra, que é aí que você tem que puxar aí as mangas e falar assim, não, agora bora trabalhar, né? Porque se pegar um anime de comédia, por exemplo, não é um anime que eu trabalhei, aquele Pop Team Epic lá. Eu fico pensando, mano, se eu vou traduzir esse negócio aqui, eu não posso traduzir mais nada, porque eu vou ter que usar 120% da capacidade do meu cérebro para um anime desse tipo, né? Então, então assim, a dificuldade depende muito da sua criatividade no momento, pelo menos comigo. Porque já aconteceu de eu ficar ali pensando assim, caramba, o que eu vou usar de ideia aqui? Aí, nesse momento, é bom que você consulte o pessoal que está na mesma equipe que você, para ver se alguém tem alguma ideia aí de sugestão de nome de ataque, ainda mais que for trocadilho. Aí o pessoal se ajuda. Mas, né, nessa hora aí que você tem que estar bem atualizado, eu acho que essa é a melhor palavra, no que você pode usar de gíria. Porque se você pega. Se você quer adaptar uma gíria, né? Pegar o exemplo aí do boy lixo. No original, era uma coisa meio que como se fosse homem insistente. Aí eu falo, tá, se eu colocasse. Ah, você é um cara insistente. Tudo bem, ele ia ficar chateado do mesmo jeito ali no contexto da cena. Mas assim, se eu colocar um boy lixo, né, por exemplo, pode ter distanciado um pouquinho da tradução original, mas a emoção continua a mesma, sabe? É uma coisa que foi para ofender, mesmo que não seja na maldade, e ficou ofendido e desenrolou lá naquelas cenas do episódio. E aí, né, você pensando assim, tem um personagem aqui numa série tal que ele é Zoomer, né? Fala um monte de gíria. Aí você pensa, caramba, eu tô aqui com os meus 20 e poucos anos, eu preciso colocar gíria de adolescente. Aí
E aí, né? Falei assim, e o tiozão, como é que vai traduzir esse negócio aqui? Mandar as gírias aí de adolescente aí que tá rodando pelo Twitter. Sei lá, o papo reto, deixa eu pensar, mandar umas gírias aí estilo meio Casimiro, né? Que o pessoal tá falando bastante. Então você tem que recorrer ao que o pessoal tá As coisas do realmente. momento, né? Você não pode simplesmente se isolar numa bolha e fazer essa tradução só seguindo as normas do português. Não, Uhum. porque senão você vai perder parte do conteúdo numa situação como essa. Fica meio truncado, né? Truncado, né? Uma tradução truncada. É, E acho que e é por isso que falam, assim, que é tão importante a profissão de tradução, que muito, na época de fansub, na época de fansub, né? Não é como se não existisse hoje em dia, mas enfim, né, era muito mais forte antigamente, que era do tipo, olha, meu, eu vou traduzir do jeito que dá aqui, do jeito meteu o que louco. meteu o louco e acabou, né? E aí, realmente, com a profissionalização do mercado todo, a gente tem todo um cuidado, assim como a dublagem, né? Que ficou meio morta aí nas últimas décadas, né? Depois dos anos 90. E agora voltou com toda a força do Hum, mundo e falou assim: olha, a gente tá querendo mostrar aqui que o nosso trabalho ele é super importante. Porque não é só simplesmente dublando literal, não é simplesmente traduzindo do literal, porque as regionalidades do Brasil são completamente diferentes das regionalidades japonesas. Então, se eu só faço uma tradução lá do balãozinho, da fala e tudo mais, não vai captar nem o interesse dos brasileiros, né? Que tem essa também. E nem o entendimento mesmo do que as pessoas estão conversando ali, né? Então, o brilhantismo da profissão, tanto de tradução e dublagem, é ou justamente esse processo do tipo, ok, eu tenho que colocar coisas criativas aqui que vão ser entendíveis para as pessoas e entendíveis de maneira geral, né? Também não é só assim, olha, só pessoas de 35 anos vão entender, não. Tipo, crianças também precisam entender, né? Se elas vão ver e tal. Principalmente Precure, né? Que você falou aqui. E muitos dos animes que você traduziu são obras amplas também, assim, que você tem faixa etárias bem diferentes de pessoas, né? Então, acaba sendo realmente um desafio. E você vê, olha como é legal profissionalizar, né? Porque se não profissionalizasse, ia acontecer isso aí de meter o louco de qualquer coisa e não existiria esse nível de excelência, né? Do tipo, qualquer tradução serve, porque é a única que tem aí e acabou, né? essa questão aí de meter o louco, né? Tem até uma discussão bem atual aí com um mangá shonen aí bem famoso, né? Que a pessoa fala a tradução do scanlator do mangá versus oficial. Ah, Aí é. agora que vai sair o anime, aí o pessoal voltar esse assunto de novo. Não, Putz, não, mas é que a falou, gente falou falou essa ano semana, passado né? disso, né? A gente falou essa semana porque, assim, eu tava comentando que eu fui ler a tradução de Scan do mangá de Chainsaw Man e, cara, me afastou completamente da obra. Assim, a ponto de eu falar, meu, essa obra é péssimo, quem que tá gostando disso? E aí eu fui conversar com um amigo meu e falou, não, Leti, lê em inglês, que tá melhor, tá bem decente. E aí eu Uhum, fui, né, ainda bem, né, que eu consigo ler em uhum. inglês, né, porque pra quem não conseguiria, já seria uma experiência péssima. Pô, você tem que depender de repente, comprar o mangá, né? A gente sabe que a realidade do mangá hoje no Brasil tá caro, não dá pra ficar comprando coleção, às vezes a pessoa não vai ter essa acessibilidade, né, financeira. Então aí não tem scan pra ler. E aí eu consegui ler o inglês. Aí agora eu tô comprando também as edições da Panini, que assim, eu gostei muito depois quando eu fui ver a obra verdadeira. Muito bom. Porque, cara, e é isso. O trabalho do tradutor, ele pode, se mal feito, simplesmente acabar com o sentimento da pessoa, assim, fazer a pessoa detestar a obra. Né? Fazer, nossa, que negócio horrível. E é uma coisa, assim, só pro pessoal que tá ouvindo entender um pouco do nível de importância real, né, que tem isso. Porque às vezes a gente passa despercebido, né? Pô, não vou ler aqui. Cara, o tradutor, ele tem o poder dele alterar o que ele quiser ali e simplesmente tornar um mangá, sei lá, misógino, como é o caso aí de alguns scans, né? Misógino, homofóbico, enfim. E que bom que tem realmente, como a Pá falou, essa profissionalização pra realmente trazer a importância dos tradutores
e a gente ter realmente um trabalho de qualidade, né? Até ia perguntar depois pra você se foi uma escolha sua ir pra anime, se você também já cogitou traduzir mangá, e o que você mais vê como diferença. Se quiser comentar já na sequência também. Mas sem dúvida, Mari, é um desafio, né? Você ter que tancar tudo isso, sabendo que você pode acabar com a experiência de alguém numa tradução ruim, né? Eu cheguei a trabalhar profissionalmente também, para dizer, mas um pouco que eu tentei fazer por alto, né, assim, nos testes avulsos, eu, mesmo que sendo uma obra conhecida, alguma coisa que em teoria não seria difícil, eu senti um pouquinho de dificuldade para o que eu estava acostumada a fazer, porque quando você está traduzindo um anime, né, bem ou mal, você tem vários recursos audiovisuais. Uhum. Então assim, tem a imagem para te guiar, tem um áudio, né? No mangá você tem só o texto. E aí é aquele texto que você fica na ambiguidade, dependendo do que for. E no anime não, né? Você tá ouvindo e é o que ele tá falando. Aí a outra missão, se tiver algum trocadilho ali, você tem que pescar. Senão você vai fazer uma tradução literal e pode perder do que foi dito ali, né? Então é bem isso mesmo, de o poder do tradutor. O tradutor, se não fizer direito, pode transformar o produto em algo intragável, da mesma forma que pode ser até mais agradável de acompanhar do que a obra em si. Né? Às Uhum. vezes já vi casos assim, não comigo necessariamente, mas foi assim, eu gosto tanto da tradução e tal, foi feita com tanto cuidado que estou acompanhando mesmo sendo tão fã aí do anime em questão, mas já vi comentários assim, eu acho bem legal, né? Ver esse feedback das pessoas. Né? Redes sociais são uma ferramenta bem poderosa aí. Se você quiser falar bem ou mal, né? Pra mal é aquele Pra mal, baque, né? Tem que tomar cuidado, porque assim, quando é pra soltar ódio a galera, né, nos avatares de anime ali, meu amigo, sai de perto. o otaku. Então. E também, você fica pesquisando tudo. Se for pesquisar e aceitar cada comentário para si mesmo, você Fica vai levar maluco, né? estresse fácil para casa. Até porque tem muitas reclamações que não são bem nada a ver. Eu já li algumas coisas, de novo, não a respeito de mim necessariamente, mas o pessoal reclamando de umas opções do tradutor que achou que estava forçando, mas não, exatamente isso. Não tem nada de errado. Você que tá vendo. Você que tá encucado, né? Então, não é Então, saber assim, ô parar. Mari, só pra tirar uma dúvida, você acha que mangá pode ser um produto mais difícil de traduzir justamente porque você não tem alguns outros artifícios? Queria que você falasse um pouquinho mais desse processo também. Né? Então, assim, é que eu não cheguei a traduzir profissionalmente, então eu não posso dizer muito bem se Uhum. seria difícil ou não, porque, por um lado, é bom que você tem menos fala, então é um material menor de traduzir. Mas, por outro lado, né, se você for depender muito de ouvir, eu gosto de ouvir tudo. Eu gosto de ouvir linha por linha, mesmo tendo, né, o script em japonês, eu poderia seguir por ali, mas né, no anime nem faz muito sentido você seguir pelo texto, é mais fácil você seguir pelo áudio mesmo. Né? Mesmo você tendo ali o material escrito, eu prefiro sempre seguir o áudio, mas isso vai de mim. Né? Tem outras pessoas que talvez nem tanto. Então É, eu porque realmente não sei também. responder muito bem se um é mais fácil do que o outro. Uhum, não, perfeito. É que no Japão também tem uma coisa brilhante, né? Que são os seiyus, cara. E, assim, são Uhum. dubladores absurdos, de excelentes, assim. É um Uhum. dos países, assim, que mais investe mesmo nesse processo de animação com a dublagem. É muito emoção, você consegue entender muito do sentimento do que tá acontecendo na cena através disso, né? Sim, é um pessoal que tá, né, não tem o que reclamar da dublagem japonesa, né? O pessoal fala, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Ah, mas depois do tempo assistindo em japonês, você já até sabe o nome Você ouve, assim, a pessoa fala um A em japonês, você já sabe que é o fulano de tal. Sim.
Tem um pessoal É, que é figurinha carimbada, né? Você sabe que figurinha. vai. Você ouve a voz ali já dá, esse aqui é fulano, fulano, fulano em anime tal, né? Já- Já sabe assim, já sabe que vai sair legal. Cara, é um. E já aproveitando, né, emendar a pergunta pra você, já que a gente tá falando de dificuldades, né, desafios, Uhum. qual que você considera que é o maior desafio, maior dificuldade, problema, assim mesmo? Desafio no sentido de uma parada mais difícil, né? Ruim, assim, no sentido mais complicado mesmo da coisa, na profissão do tradutor, que você diria que, olha, isso aqui é duro, isso aqui eu tenho que lidar, não é fácil. Mutou? Mari, tá muto? Tá muto, ó. Tá... Obrigada. Se for para pensar assim, na questão de traduzir, eu acho que é a adaptação, que pode ser a coisa mais complicada, mas tudo depende também da criatividade do tradutor, se vai ter um background aí. Por exemplo, né, dando um exemplo de outro anime que eu fiz, que foi o My Dress Up Darling, também conhecido como Music Ah, Doll, né? amo. Até um pessoal lá que trabalhou comigo aí na equipe falou assim, nossa, tanta coisa de cosplay, de costura aí, se fosse só marmanjo fazendo, não ia dar. Porque eu, por acaso, no passado, cheguei a fazer cosplay. Então, assim, algumas Legal. coisas sobre tecido, sobre preparo, eu lembro vagamente de como funciona. Então, não foi uma coisa completamente do zero. Eu Uhum. podia encaminhar minha tradução. Então, né, você ter o background necessário para traduzir a obra, eu acho que é um dos requerimentos que é bom ter. E aí você tentar ousar traduzir uma coisa que você não pode não ter tanto conhecimento assim a respeito do tema, pode ser uma dificuldade. Eu, pelo menos eu, tento fugir, né? Tem Que outras tem um pessoas vocabulário vai mais de cara. específico, né? Assim, por exemplo, sei lá, É, um anime jurídico que vai ter advogado ali. De repente, não é um vocabulário que você tá tão mais próximo. Ele vai ter especificidade de palavras mais complicadas, né? pois é, mas também mas, né, quando vem, eu vou lá e faço anime e estudo tudo. Né? Eu já traduzi anime de golfe, já traduzi anime das meninas cavalo, então eu tive que estudar. Caramba! Cavalo é Eu tive que maravilhoso. estudar. Uma Musume, gosto muito. Uma Né? Musume. Olha, É, tá aí um anime que, assim, eu é comecei a muito assistir e bom. fiquei assim, meu Deus, eu não sei se eu gosto disso, se eu acho muito cringe. Eu tô com uma vergonha alheia muito grande, ao mesmo tempo parece ser interessante, entendeu? É tipo, me misturou bastante Ah, coisa. a segunda temporada, assim, ela vai no foco completamente esporte, então você vai chorar. Que Mas, é filme de superação aquilo dali. Mas voltando ao assunto técnico aí, né? Pra você traduzir o anime, mesmo que seja das meninas a cavalo, elas correm. Então você tem que saber o que que é um turf, quais são os estilos de corrida de cavalo. Porque o cavalo corre, tem um estilo de correr. Ele corre disparado, ele corre meio lá ando. no centrão, assim, que é no Uhum. pelotão. Então, Uhum. assim, tem os estilos da coisa. Da golfe também. Onde que eu vou? Onde? Onde na minha vida eu vou usar vocabulário de golfe? É. Assim, Não vai, esporte é. rico. Só se Mas você tava lá. fizesse, por algum acaso, né? Muito específico. Ganhar na Mega Sena, eu viro rica, eu jogo golfe, né? Mas só nessa situação. Mas aí eu tive que aprender, assim, os tipos de taco, o que são jogadas, o que cada parte do campo do golfe significa. Então, você tem que fazer um estudo prévio para Caramba. traduzir certos tipos de coisa. E pra Mas isso é coisa do trabalho. vai mais algumas horas Vai um aí. tempo, né? Quando É, você descobre o anime que você vai fazer com antecedência, você consegue fazer esse, tipo, sei lá, um mini dicionário de termos que você vai ter que ficar ligada no anime que você vai fazer. Você eu precisa posso fazer esse fazer estudo para prévio. facilitar. É. Senão, né, se eu deixar para emoção, eu fico ali com a aba. Eu vou lá, abro a aba dos termos toda semana, mas eu fazer, porque eu sou meio preguiçosa para isso. Até seria mais recomendado eu fazer uma lista de termos, mas dependendo do anime, é até necessário, porque tem certos animes, eles vêm com uma name list, né? Ele vem com uma lista de termos que a gente tem que seguir. Pegar um Isso exemplo, material do Japão. chega também. Ah, Um exemplo, né, bem popular é aquele Tower of God, né, que foi sei. uma Ah, boa. produção da Uhum. Crunchyroll e, né, teve briga aí nos otaku
né, avatar de anime reclamando que assim, o boneco tá falando o nome dele em japonês, mas vocês estão usando o termo em inglês. Mas é porque esse foi o requerimento, né? Que é o protagonista, não sei se vocês já viram, assim, se chama Ban, né? Nome Uhum, coreano mesmo. E sim. esse. E todo mundo que leu, né, leu com a tradução, né? Tem, se eu não me engano, é até oficial. A tradução do site, eu acho que é da Webtoon, eu posso Isso, estar é errado. Webtoon. Qual site? É É. Webtoon, É né? Webtoon. Né, e eles têm a lista ali, os nomes oficiais. Só que na dublagem japonesa, esses nomes foram todos traduzidos em japonês. Então o Ban se chama Yoru. Só que e na Hum, legenda vai estar Ban do mesmo Pan. jeito. E Entendi. aí teve gente que reclamou disso. Então, assim, são coisas que acontecem. Né? O pessoal entender, assim, separar as coisas. Não é a gente que inventa a nomenclatura que quer. Se Eu acho tiver isso livre, ótimo. Eu acho ok. isso ótimo, porque rola sempre uma treta no fandom sobre tradução de nomes. Rolou é. com o Mag também, um tempo Uhum, atrás. Tipo, olha, se você não seguir os nomes X, vai mudar todos os nomes, né? Acho que a uhum, JBC fez isso. Ela mudou todos os nomes. E o fandom que estava acostumado com uma tradução lá de Scan, que era X, quando leu o oficial ficou assim, tá, quem é quem aqui, né? Eu não sei mais, do tipo, né? Se uhum, perde muito, né? E às vezes é realmente vem de cima. Você fala, olha, é pra seguir esses nomes aqui, né? Um exemplo que eu posso dar pra vocês também, que a Marita exemplificou aqui e tal, que existem esses pedidos. Em One Piece, e em Berserk também, meio que rolou isso tudo, porque começou a se pensar, ok, a gente vai precisar ter uma lista de nomes, a gente vai ter que seguir uma coisa que faça sentido, né? E pelo menos em One Piece, o Oda, de tempos em tempos, os databooks e tudo mais, eles servem pra você, como posso dizer, deixar objetivo mesmo, ó, o nome que deve ser seguido. Quer dizer, Uhum. esse nome vai ser seguido no mundo inteiro, né? Então, os databooks lá, principalmente databooks e os logs atuais, né? Que eles fazem aquelas fichas de personagem, uhum, é pra deixar o nome oficial, gente. É assim. É assim que é o nome em japonês, é assim que vai ficar pro resto do mundo. Né? É justamente porque rolava nas primeiras traduções de One Piece que os países eles faziam o que queriam, eles colocavam os uhum. nomes, olha, eu acho que faz sentido assim. E aconteceu na Conrad aqui, inclusive, com o Ruffy, né? É, eu O, lembro da Hum, dublagem, a é, antiga, que era a Ruth. é, a primeira tradução veio com R, não veio com L, né? E Uhum, aí, do tipo, ok, eles lá no Japão entenderam que, tipo, beleza, a gente vai ter que seguir com uma lista oficial mesmo, pra que o mundo todo siga isso, porque senão vai dar ruim, né? E em Berserk aconteceu isso porque também na primeira tradução era Gats, né? Se eu não me engano, Let, o nome do... Gats. Acho que era É, com A, né? Com A. isso. E aí só depois de Tanto que tem muito gente que até tempo. hoje escreve assim, cara. Depois de muito tempo, falou assim: opa, não, pera, é Guts. Guts. Ah, tá, ok. É de tripa mesmo. Ah, É, é. beleza. Ok. porque eu lembro que é o que não existe, eu acho que é Hunter x Hunter, né? Que tem os nomes, tem os sobrenomes lá, e na verdade o Togashi escreveu o negócio que tem mais consoante do que vogal. Eu vi isso rodando no Twitter, mas eu não sei, né, o quanto procede, que na verdade não é Kurono, é Crollo, alguma coisa assim. Tem umas imagens do Hunter x Hunter, que assim, escreve de um. Você ouve de um jeito, mas é uma escrita de nome completamente. Diferente. Que O dobro doideira. de letras. Não Nossa sabia senhora. disso. Depois eu vou procurar ali, uns amigos, assim, uns meses atrás, repostando isso. Né, então, e aí tem essas coisas né, também, né? Hunter x Hunter. Meu, pra mim, por muitos anos da minha vida, eu falei Hunter versus Hunter. Fandom, meu, fandom é uma desgraça, cara, com nome, sério. Se É, você erra é. uma coisinha de nome, porque o nome tá diferente, Cadê sua aí já carteirinha otaku? meu, é uma cobrança surreal, né? Eu que sou muito fã de One Piece e eu comecei na Conrad, mano, eu falava todos os nomes da Conrad. Nossa, eu demorei milênios pra, tipo, me atualizar no processo de falar os nomes, conforme a animação e conforme a tradução da Panini também. Então rola muito isso também, né? Essa, tipo, tradução que você tá fazendo uma tradução, sei lá, de Gundam em anime, aí você vai chegar lá no mangá e é outra tradução. Tipo, às vezes elas se conversam, mas às vezes não se conversam. Depende, né? Quem que pega mais anime shonen deve ter mais essas treta aí. Que normalmente não é o que vem pra mim. É.
Os Mas eu imagino. os outros que se virem, né? Tipo, É, você traduz One Piece. Você que se vire aí. Você que se Cada um vire. com seus problemas, né? Risos. cada um com seu, cada um com seus problemas. Tá, mas Ganda mesmo, assim, o grande problema de Ganda é que tem muito inglês. Que assim, é o termo técnico em inglês. Aí você não sabe se é pra traduzir, se é pra ficar em inglês. E não é assim, nome de empresa. É nome de empresa também, assim, tem a indústria tal. Aí tá Uhum. ali, aí tá o nome, eles falam em inglês. Eu fico, pô, é pra eu traduzir ou não é pra eu traduzir? É aí que você tem que fazer aquela escolha de, vamos lá, é a escolha da sua vida. E Gano, quem acompanha a franquia por bastante tempo, sabe que os caras metem o louco mesmo com o nome. É, nome de lugar, não faz sentido nenhum. Aí você tem que ficar ponderando, né, toda hora, porque rola essa, rola essa cobrança também, né, de fandom, de encher saco, de ter muito comentário, de avaliar mal, só porque, Uhum, você mudou o nome, então eu vou avaliar mal você, né? aham. E rola muito dessas paradas chatas. Sim, sim. Tem, você acha que esse tipo de coisa prejudica perante assim a Crunch? Pode prejudicar você, do tipo alguém avaliar mal, tipo na internet seu trabalho, tipo a Crunch olha pra isso? Você tem alguma ideia sobre isso? Tipo, se de repente pode, já deu algum BO com algum tradutor, alguma coisa assim de ele ser, da galera não gostar do trabalho dele, criticar ele, e ele de repente ser afastado, alguma coisa assim? Nos meus anos pra cá nunca aconteceu isso, assim, de alguém, né, sofrer retaliação por causa de comentários negativos na internet. Que Porque, bom, né? como eu falei, muitas vezes é implicância boba, né, do espectador, né? Sim. Tudo E normalmente é uma minoria vocal, né? Não é a maioria sim, que pensa assim. É a pessoa que tá falando ali. Às vezes é 10 pessoas, mas 10 pessoas não representam o público que vai consumir aquele anime, né? Obviamente vai ser pouquíssimo perto da galera que tá vendo. sim. E quando chega, assim, reclamação, mas de erro gramatical, assim, erro de digitação, comeu uma letra, ou então a pessoa colocou um plural, mas, né, assim, colocou esses erros que acontecem Que quando você está acontece? digitando rápido, né? Aí tem como a gente atualizar. Inclusive, né, para quem assiste, aí gosta de caçar erros em legenda, né? Vocês não precisam se segurar sofrendo com isso. Vocês podem mandar para o suporte que chega até lá e falar, tem que corrigir isso aqui, a gente corrige, né? Porque também né, como eu falei, todo mundo sabe que lançar a coisa simultaneamente para o Japão, né, dá um pouquinho de trabalho. Então, é normal, vez ou outra, escapar um errinho ou outro de Claro. digitação. Né? Mesmo que passe por várias pessoas, acontece. Se acontece até com um livro publicado, que não vai acontecer com um episódio Exato. semanal de anime. Né? Mas pelo menos vocês podem recorrer ao suporte, pode até mandar uma reply no Twitter, se só marcar ali o Twitter da Crunchyroll, que isso chega pra gente e dá pra consertar, sem problemas. Eu quero aproveitar este momento sobre essa parada de tipo, olha, um erro de tradução, que aí tem o suporte e tudo mais. Você já chegou assim, qual foi o erro mais. Qual o erro mais absurdo que pode acontecer, assim, num episódio, assim? Eu não digo nem erro de tradução, tá? Erro de maneira geral, assim. Só, olha, subi a legenda errada, era o episódio 3. Eu subi o episódio 2 sem querer, sabe? Uma parada assim. Já chegou a ter um erro brusco, assim, do tipo. Quem chega assim, gente, aconteceu uma merda, a gente vai ter que resolver. E aí todo mundo fica tenso e rola todo um processo, tipo, vamos fazer um plano de ação aqui. Acho que assim, erro assim de precisar fazer né, fazer toda essa movimentação, acho que eu me lembro, não, nunca aconteceu. Já aconteceu assim, coisinha boba de subir o arquivo na pasta errada. Aí ciclano recebeu o anime que nem é dele, né? Aí tem que dar uma olhada ali para ver se caiu. Aham. Né? O meu maior medo, assim, né? Ainda não me aconteceu aqui nesses quase 3 anos, eu subir um negócio e dormir sem conferir e ver que no fim das contas o troço não subiu. Porque senão amanhã, no dia seguinte, tô querendo uma pescoço. Né? Então, assim, é sempre ficar de olho para ver se as coisas chegaram direitinho, né? Se tá lá mesmo. Porque, Aham. se, porque Pode falar, senão, pode assim, falar. não, porque tradução, assim, não tem nem quem que vai te ajudar. Vai ter que pedir para uma outra pessoa fazer a tradução.
né, fazer lá as 300, 400 linhas Nossa. ali de episódio. Não é, nossa, é embaçado, não, eu imagino. E é aquele sufoco, né? E vocês que trabalham, essas equipes que são home office, né? Que não tem Uhum, uma central do tipo, ah, nós vamos lá uhum. trabalhar na Crunchyroll e tudo mais. Rola muito mais esse medo, né? Você precisa ter uma organização muito mais estruturada para que esses erros, que assim, gente, são erros humanos e que podem acontecer, sabe? Mas que que a gente consiga que se consiga diminuir, né, esses erros. Então, a estrutura tem que estar muito certa, do tipo, olha, a gente tem que garantir que o pessoal vai ter internet, que não vai estar tudo cagado, que a pessoa vai conseguir subir arquivo, porque se não consegue subir arquivo, e aí? Imagina, sei lá, Imagina, caiu a energia. rola um apagão no Mesmo. Brasil inteiro, gente. E aí? Imagina. Ou sei lá, a internet, o seu negócio de internet da tua rua tá com problema, tua internet é fora o dia inteiro. E aí? Isso aí já aconteceu, assim, fazer Já. anime com 3G, com a bateria do notebook, já. Mas assim, é sempre na base da comunicação. Olha, gente, tô sem energia, tenho só meia hora aqui de bateria do notebook. Vamos ver. Se não der, eu peço para alguém me substituir. Se não der, então eu, né, não sei o que eu faço. Ah, mas a gente Socorro. vai conversando. Paguei o Ah, transporte pra eu chegar em algum lugar com internet, pelo amor de Deus, por favor. É, mas já aconteceu assim, de eu viajar, né, ter que viajar com os meus parentes, aí eu tenho que levar o notebook porque eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito. Aí tava sem Aham. internet lá. Aí eu tive que fazer roteando a internet no celular. Não tinha jeito. caramba. Olha É aí, gente. baixar o arquivo com a internet do celular e É, acontece. as dificuldades do proletariado otaku para poder enviar o seu animezinho para você Ó, assistir. o pão de cada dia, né? As É, dificuldades do home então. office também, né, cara? Porque se você tá lá com o escritório da empresa, a empresa tem que prover. Mas tá trabalhando de casa, aí são seus Uhum. recursos, né, próprios. O seu computador, o que a Pá tá falando, né? O seu computador, a sua internet. Então, de repente, não dá pra pagar a internet mais foda que tem, né? Tem que se virar com o que dá. Então, é complicado, né? Mas, o que que você tem a dizer sobre a parte que você mais gosta no seu trabalho, essa é a parte que mais te motiva. Eu falei do desafio, né? Você já falou alguns desafios. Mas e a parte gostosa? É a parte que te fez querer tradução? Assim, do feedback e também do sentimento, assim, de você saber que tem dedo seu naquela coisa. O É, negócio tá lá lançado, né? tá lá lançada e né, você vê um elogio assim nas redes sociais e fala assim, pô, né, eu pensei nesse negócio. Ah, foi a equipe aqui que eu fiz parte que fez esse negócio. Então é um sentimento muito bom. Né? Inclusive, ali fica uma dica, né? Se quem tiver elogios às traduções, não tenha vergonha que Elogiem! Elogiem, gente. elogiem que chega nos tradutores, a equipe fica muito feliz, né? Sempre bom. Depois eu vou postar lá do boy list, tá? Eu vou postar que eu gostei. Vou postar. Eu vou postar, juro, juro mesmo, tá? Porque assim, na hora, assim, eu tava assistindo, acho que era meia-noite. Eu gargalhei e tal, vi o episódio, amei, né? Aquela paixãozinha pós-ganda, fui dormir. Aí nem lembrei, mas agora eu vou postar. Vou fazer aqui, você fala, É. gente, Não, aquela expressão maravilhosa ali, rachei o bico, entendeu? não, mas isso é muito real, né? A gente gosta de. Menciono ali o Twitter lá da Crunchyroll, porque eu no caso tenho Twitter, mas nem todos os tradutores têm. Então tem gente que não vai ver se vocês não marcarem direitinho ali a página, que aí eles mandam pra gente. Que Olha aí, tá legal, aí que a dica, legal. gente. Marquem a Crunch nos elogios. E é legal elogiar, viu, gente? A gente costuma sempre ficar criticando as coisas. A Então, eu gente ia tem esse falar, palco pra do dar ser hate humano na também. internet, É É, um, dois, tem rapidinho. 15. Pra falar um elogio, às vezes a pessoa não. Às vezes a pessoa é lá que nem eu, né? Às vezes a pessoa, tipo, pô, que da hora, mas não vai lá escrever, né? E, é, tipo, É, beleza. Mas tem que pensar em escrever mais, né? Tem que pensar em elogiar mais também. certeza. Concordo é completamente. isso aí. Mas, cara, agora já se encaminhando pro final deste episódio aqui com você, Mari. Queria saber de você. Você hoje traduz pra Crunchyroll. Uhum. No futuro, você pensa ainda em traduzir mangá? Você gosta muito do que você faz hoje? Como que você vê, assim, a sua vida enquanto tradutora hoje? E quais são os seus maiores sonhos dentro dessa profissão?
Assim, eu não tenho uma. É que eu falo assim, se eu falar não tem perspectiva no futuro, pro futuro é muito mórbido, né? Não vou falar assim. Ah, Mas assim, Se eu for, acho não mais tem problema, poxa. ué, ué. do jeito que tá a situação hoje em dia, né, do Brasil, que É. Exato, tem que manter ali o que tem, né? é um dia de cada vez, né? Mas, enfim, né? Esse trabalho da Crunchyroll, eu acho ele muito flexível e eu acho muito bom que mesmo que se eu for seguir um outro caminho, claro, também não tem que saber dos meus limites. Mas mesmo se eu for seguir um outro caminho, mesmo relacionados à tradução, sei lá, traduzir para empresas, né? Tem várias empresas japonesas no Brasil. Tem gente que trabalha meio que de secretário para executivo japonês, que é uma das áreas que as pessoas podem seguir quando se formam em japonês, né? Trabalha meio de Uhum. secretário. Mesmo pensando assim, em eu sei, outros olhares, assim, do que eu posso trabalhar dentro dessa área, eu gostaria de continuar traduzindo mesmo, né? Quem sabe no futuro também possa traduzir para mangá, se surgir uma oportunidade. Mas primeiro também gostaria assim, de sempre meu japonês, né, lisinho, bonitinho, tá? Porque só traduzir assim não dá, né? A gente tem que parar para estudar também, porque quando a gente estuda uma língua, nunca a gente sabe tudo. Se a Nunca gente tem que se para de atualizar, estudar, né? se a gente não sabe tudo nem do português, imagina de uma língua estrangeira. Então, né, as coisas que eu desejo para o futuro é ter um pouquinho mais de disciplina para estudar, até para eu poder melhorar o meu trabalho. Não que esteja ruim, claro, eu acho que se eu tô aqui há quase 3 anos é porque deve estar legal. E, né, e continuar também a expandir dentro desse mercado. Eu não sei, né, o que reserva aí para essa área de tradução, localização de animes aqui no Brasil. Mas também se puder trabalhar com algo dentro de animes, não necessariamente com tradução dos animes em si, também é muito bem-vindo, né? Quem sabe aí no futuro tô, meu nome tá marcado, sei lá, diretora Mari trazendo coisas oficiais aí pra vocês. Olha Além aí. de animes. Demais. Então É assim, pra né? dar licenciada, licenciar mesmo, né? Pois O é. setor de licenciamento mesmo da parada, né? Pois é, né? Tem tanta gente que faz trabalho paralelo, né? Por exemplo, vocês, né? Eu sei que a Pá você segue essa área, né? Do que se formou. É que eu esqueci o que que É, você trabalha exatamente. eu sou formada em jornalismo e trabalho Uhum. com conteúdo, em marketing, Co- né? Eu trabalho É, focado em marketing, conteúdo web, mas tá ali, tá muito próximo, ele- não sai da e minha área. fora, né, do trabalho, né, sua CLT tem o canal, né? Tem o que Exatamente. você Tem os produz. projetinhos, é. Então, Tá é sendo a otaka em realidade. tempo não integral, mas quase, né? É meio Mas Pois isso. quase, é a realidade de muita gente. Tem o trabalho A e tem projetinhos. Eu, no Sim, sim. caso, eu tô, né? Meu trabalho principal é o que para outras pessoas seria um projetinho, mas eu tô com, né, esse é o ganha-pão. Quem sabe no futuro, né? Eu também tenha meus próprios projetos. Então, era disso que eu tava querendo falar, que eu Ah, não consegui entendi. explicar né? Boa. Mas vamos ver. Eu tenho uma Escrever pergunta também. que não quer calar sobre isso agora, porque, cara, você falou, não, você trabalha traduzindo anime. Então você tá vendo anime por longas partes aí, longas horas do seu dia. O seu momento de lazer, você vai ver anime também? Ou não? Então, eu acho, eu acho que quem me acompanha, me conhece, e deve ter visto que nesses últimos anos, a coisa que eu não comento muito é sobre anime no Twitter. Ultimamente eu tenho surtado, ultimamente, esses últimos 3 anos, eu tenho migrado muito para ver cartoon, né? Eu tô aqui com a camisa de Hora de Aventura, né? Que é uma das séries que eu gosto muito, mas meu lazer, assim, meu hobby, hiperfixação, seja lá o que vocês quiserem chamar, é ficar acompanhando o desenho americano. Então, assim, hoje em dia Caramba. eu virei otaku de desenho americano. Então, eu vejo muito o Phineas, de Owl House, que são séries populares, né, de animação. O House Né? é She-Ra incrível. É também. incrível. Tira! Isso! Saudade She-Ra. Saudades chirros. Então, assim, virei otaka de desenho americano. Curioso, cara. Mas também, assim, Pra também não ficar só nisso, é né? pra evitar um burnout também, né? Pô, se você ficar Uhum. só vendo anime, Real. uma hora vai, né? A cabeça não aguenta, porque
querendo ou não, está associado ao seu trabalho. E assim, eu passei por algo semelhante porque eu trabalho com games, eu trabalho com Uhum. Valorant. E às vezes as pessoas me perguntam: Ah, Leti, você trabalha com Valorant? Aí você chega em casa e joga Valorant? Às vezes, mas chega uma hora que eu quero, assim, jogar, sabe, single player. Eu vou pro Assassin's Creed da vida, eu vou pro cara The Witcher, o God of War. Eu não quero ver jogo. E agora eu tô viciado no Shopping. Overwatch, né? Que agora lançou Overwatch 2. E aí eu tô jogando Overwatch 2 nem maluca. O pessoal meio o Valorant falou: gente, tem que saber separar, né? Porque se eu ficar só vendo o Valorant o dia inteiro, eu vou surtar. Nossa, real, gente. E a Nossa. pior coisa, quando você ainda tem um adicional de home office, porque eu tô falando com vocês nesse computador. É o mesmo computador que eu trabalho. Então, se eu quiser assistir alguma coisa no computador, é o mesmo computador que eu tô com a aba aberta de trabalho, que eu tô com rede social aberta, que eu tô com, sei lá, qualquer besteira que for, é tudo aqui. Nossa. Eu passei Até o por isso monitor é o também. mesmo do Cara, é isso. videogame. É muito isso. Eu Eu passei por trabalho isso home quando office também. eu fazia transmissão de campeonato de Nossa, casa, na pandemia. na Nossa, pandemia. nossa, nossa, E nossa. aí eu tava 24 horas por dia aqui. Eu não via a hora de sair daqui. Eu falei, meu Deus, não tô aguentando. Minha cabeça vai, sabe? E é algo que eu fiz questão de perguntar, porque eu imaginei que poderia acontecer algo nesse sentido com você, né? É, já que por longas horas aí você tem que ver anime, mesmo gostando, né? Mesmo. Porque as pessoas que vão pra uma área, né, que vão trabalhar com o que era hobby, acabam descobrindo que o hobby Não perde-se, né, a existe qualidade de mais. ser hobby e começa a virar assim. Você começa a odiar o que você ama, de certa forma, né? Você começa a viver um processo assim conturbado ali. E assim, quando a cabecinha já não tá 100%, é um pulo pra você já É. ficar surtado. Mas E é muito pensar de em saber desistir, né? separar. É, vem aquela síndrome do impostor, vem tudo, Impostor. tudo que não deveria vir Real, real. aparece. Não, eu passei por isso, é que assim, pra gente que trabalha muito com tecnologia, internet, precisa desses equipamentos, né? É diferente, a gente sabe que, pô, uma pessoa que tá no busão, que tem que ficar 2 horas, 3 horas pra chegar no trabalho, é cansativo pra cacete, né? É cansativo fisicamente e é cansativo mentalmente. Pra gente, eu acho que o que pega muito mesmo é o mental, cara. Porque assim, eu percebi que assim, a nossa ansiedade vai lá pro alto, assim, né? Tipo, o Sim. nosso corpo não consegue acompanhar, entendeu? Porque é muita informação ao mesmo tempo, porque a gente fica em tela o tempo inteiro. A gente não. Mesmo quando a gente sai do trabalho, a gente ainda usa a tela, entendeu? Tipo, não tem uma fuga, digamos assim, né? Então, pra gente surtar, eu acho que acaba. A gente mesmo, né? Dessa nossa geração que tá muito nesse meio da tecnologia, surta mais mesmo, sabe? Putz, às vezes eu sinto falta mesmo de sair. Eu preciso, às vezes, daquela 1 hora, 1 hora e meia no trânsito. É cansativo, mas às vezes é bom, porque rola essa fuga de algum jeito, sabe? É, Caminhozinho ouvindo música, coisa que você não vai fazer em casa enquanto Nossa, trabalha. eu fazia muito isso quando eu ia pra faculdade. Eu pegava o busão, eu colocava o meu foninho, mano, eu ia ouvindo minha musiquinha ali, ó, só cochilando até chegar na faculdade. E é uma coisa que hoje não existe mais, né? No entanto que Tem gente quando que eu vê. Até desculpa te cortar, mas até falando sobre anime, né? Tem gente que assiste anime no celular. o celular, sim, sim, sim. Uhum. É, Agora eu tenho que tirar um tempo do meu dia pra poder, talvez, ter um hobby. então, porque Eu ia assim, no perguntar isso. trabalho, Dada a loucura, né, que é a sua agenda aí com lançamentos, com coisas que você tem de prazo, né? O seu tempo de lazer já deve ser escasso, né? Já deve ser um tempo, pouco tempo, assim. Mente, né? Visto assim, até como eu me organizo, como eu consigo dar conta, né? Porque também vai de cada um. Tem gente que é quase uma máquina, né? Manda aí que faz, mas eu já não sou assim. Eu tenho meus dias que me sinto mal comigo mesma, por quê? Porque eu sento aqui de manhã e eu não consegui produzir nada horas posteriores. Então é o tempo assim, do trabalhador se acordar, pra pegar o transporte público, ir para o trabalho, bater o ponto, voltar para casa e não conseguir fazer meu trabalho. Então, assim, imagina a frustração, né? E tem esses dias que você fala, ai meu Deus, home office. E, né, e aí, na questão do lazer, quando é um dia que eu sei que eu não tenho nada para fazer, aí eu saio. Vejo quem tem condições de sair, né? Se algum amigo tiver de férias, é assim, ah, vamos lá sair nessa quarta-feira, bora. Né? Mas se for num final de semana, é muito ver se eu tenho condições de sair, se eu consigo abrir uma hora no meu dia. Vamos supor assim, domingo.
eu tenho anime pra fazer. Mas será que eu tenho condições de fazer antes de eu sair ou então depois que eu voltar? Uhum, Aí eu tento encaixar. entendi. Até pra não viver em função disso. Mas já aconteceu de estar tão atarefado que eu tive que, né, deixar passar rolê, porque Porque não não, dava. prazo não ia ajudar. Não tinha teletransporte no mundo que ia resolver isso. É complicado, gente. A vida adulta é isso A aí, vida ó. do É, vida trabalhador é isso adulta. aí. Mas não dizer, ó, você que tá ouvindo, né? Não pense, nossa, então eu queria ser um tradutor também, então não vou ser. Calma. Não, tem muita coisa boa aí, tem muita coisa Tem muita coisa legal. boa. É, Mas se não, a não. gente for parar pra comparar, assim, você tá trabalhando menos horas na prática do que a pessoa que tá tendo que bater às 8 horas de segunda a sexta. Exato. O problema é como você vai conseguir lidar com isso, né? Tudo depende de você, se a saúde mental está em dia, etc. Tem que estar, né? Importante É, estar, tem Tá que fazendo importante. estar. terapia, gente. Faça Terapia. terapia, faça um exercício, sei lá, vai fazer uma É, exercício é caminhada, passear importante. com o cachorro, sei lá, Se qualquer coisa matricula na assim. academia aí, Ou pertinho vai de pra casa. academia. E eu estou falando isso pra mim mesmo, inclusive, tá? Porque eu não faço. Porque Eu tenho feito academia pra, né, até pra ter aí 2 horas do meu dia pra pra você, né? levantar. É, É lá eu escuto importante. música. É isso aí. É importante, né, ter esse momento aí consigo mesmo também fora, né, Uhum. de casa e tal. Mas, cara, falando agora, entrando nessa parte de mercado, né, a gente viu que os streamings, a gente falou um pouquinho já disso, mas os streamings eles trouxeram pra, principalmente quem gosta, né, de animes, né, estão valorizando mais o tradutor que vai pra essa área, que vai pra animes. A gente tem hoje Netflix, tem Crunch, tem HBO Max agora também que tá com vários animes chegando ali. Disney Plus comprou Bleach, né? Meu amigo, tem muita Compromisso. coisa acontecendo. É, e que bom, que bom. Prime Video também tem anime. E assim, desculpa se eu esqueci algum streaming aí, gente. Ah, tem o High Dive que deu Ah, mas beijo pro ninguém liga Brasil. pro High É, Dive, é. Não, né? eles também não ligam pro Brasil. É, é a Aí é É, Nintendo, né? complicado. A Liguem Nintendo para o do streaming. Brasil, por favor, porque tem muito otaku aqui, beleza? Mas olha, é importante, né? É importante que isso esteja acontecendo, porque tem muito tempo atrás, a gente dependia do piratão, né? De ver online, naquela condição, às vezes, muito precária ali, de qualidade de imagem. Mas hoje em dia não, hoje em dia tem. Inclusive a Crunch ficou mais barata, né? A Crunch tá mais acessível. E, assim, pra pessoa que realmente, acho que agora é um conselho teu, né? Um direcionamento seu pra pessoa que tá ouvindo isso e talvez queira, né? Talvez sonhe em ser um tradutor aí de animes ou mangá, enfim. Acho que o curso, assim, é essencial, né? É essencial você saber a língua, obviamente. Mas o que você diria em termos, assim, do mercado, né? Pra essa pessoa, ela se tranquilizar. Essa pessoa, ela pensar assim, não, agora me convenci de que realmente tem um futuro legal nessa profissão. né? O que dizer para as pessoas, né? Porque não é como se tivessem tantas vagas assim, né? Porque se a gente parar para ver, né, para você traduzir uma série específica, né, vai cair no mão de um tradutor. Então tudo é questão de oferta e demanda. Então, o que que eu posso dar de conselho para alguém que queira seguir na área, né? Vai sem medo, né? Eu, né, por muito tempo achei que o futuro realmente ia ser ou fazer uma pós-graduação, que é uma coisa bem comum para quem termina a faculdade. Né? Assim, terminei a graduação, o que que eu faço? Eu vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, doutorado, né? Pegar um daqueles programas de tentar trabalhar no Japão, né? Tem várias opções, né? O problema mesmo é a gente ficar com a mentalidade de uma coisa só. Sim, eu quero virar um tradutor de anime, né? Porque Uhum, assim, é o nicho do nicho, né? Convenhamos, é o nicho do sim. nicho. Então, assim, é você se tentar fazer o teu lado, mesmo que a vida te empurre para virar professor, para acabar seguindo carreira acadêmica, porque tem coisas legais em todas essas áreas que envolvem japonês. Eu gostei de trabalhar como professor, né? Como eu falei no começo, o problema foi mais o ensino remoto, meio que me cansou um pouco. E também eu já estava com bastante coisa aqui da Crunchyroll para fazer, então né, por hora eu parei aqui de dar aula. Mas eu já considerei fazer mestrado, já considerei também ver algum programa de
trabalhar no Japão e de lá, né, podia fazer a tradução do japonês para o português, que tem muito brasileiro por lá, ou Uhum. então até mesmo, né, tentar migrar para conseguir trabalhar lá numa coisa completamente aleatória. Então, assim, se você deseja trabalhar nessa área mesmo de tradução, né, você queira exatamente isso, vai com a cara mesmo, estuda bastante, né, pega a fluência o máximo, mais rápido que der, né, se quiser fazer isso com diploma, pode fazer, mas a gente sabe que realidade tradutor não necessariamente você precisa ter o diploma, mas eu tenho, né, em letras. É bom ter, porque você aprende muita coisa legal, né, sobre a língua portuguesa e outras coisas também. Mas, né, é se especializar. Né? Uma coisa que eu falo é que não basta só você fazer um curso de japonês, estudar, eu aprendi japonês, tirei o N1 aqui. Beleza, você sabe ler as coisas em japonês, mas não quer dizer que você necessariamente vai ser um bom tradutor. Né? O mais importante mesmo é você saber a sua língua materna, a língua para qual você vai traduzir. Porque uma coisa é você conseguir entender o conteúdo, mas você vai traduzir o conteúdo para milhares de pessoas. Então, assim, são várias pessoas dependendo da tua capacidade de português para elas entenderem. Uhum. Então, assim, é ver o que que você pode fazer para ser um bom profissional. Né? Isso também fica, né, até sou um pouquinho meio crítica, né? Porque tem muita gente que gosta de dar pitaco em tradução. Falar, mas eu não faria assim. Tá bom. Né? Então, assim, conversa. Não existe só uma verdade absoluta, ainda mais quando a gente fala Sim. de tradução. Mas, né, é o trabalho. Ainda Então, mais sendo é uma isso que eu profissão digo. tão, Maravilhoso. tão delicada, né? Assim, tipo, é É, complicado, cara. Não é simples você chegar numa conclusão. Você provavelmente pensou por muito tempo, né, pra chegar naquela conclusão, naquele pensamento final ali que você quis passar. Então, cara, tanto que, assim, a minha professora de hum, japonês, né, às vezes, ela me pede pra ler a frase em japonês, aí ela fala, o que que você entendeu? Aí ela fala assim, uhum, ó, não precisa falar bonito. Porque quem precisa se preocupar se tá bonito ou não é o tradutor que se vira. uhum, uhum. Minha professora Então. também fazia essa pergunta. O que que você entendeu sobre isso? E aí eu começo a falar o contrário, né? Porque no japonês o Hum, verbo vai pro final. E aí você, É, e aí você fala, ó, o tópico da frase é esse, então fulano fez isso, com isso, nisso. E aí é muito uhum, engraçado, porque no português tá horrível o que você tá uhum, falando. Mas a pessoa que tá aprendendo, ela não tem que se preocupar, como que eu vou traduzir isso aqui, né? Então, inclusive, era uma paranoia minha aprendendo japonês. E eu falei, não, eu tenho que parar com isso, gente, porque uhum, a minha cabeça, ela precisa pensar, tem que focar aqui, na ideia que ele está querendo passar. uhum. Né, tem isso mesmo na tradução, né, gente? Tipo, a Pois é. tradução. Um segundo idioma, eu fico imaginando a cabeça de uma pessoa que é poliglota, sabe? Tipo, ela não Nossa. funciona a cabeça dessa pessoa. Embola. É óbvio que deve embolar, com certeza. Ela Eu deve com ser uma, sei inglês já lá. me embolo. Já aconteceu de eu ficar nervosa e falar japonês quando era pra falar inglês, então. É, Imagina. então. É esse tipo de coisa. Então, assim, imagina que o cérebro, ele tem que captar muita coisa diferente para conseguir traduzir aquela mensagem para um outro idioma. Isso é um processo mental, assim, é absurdo, assim, são anos de estudo mesmo para você se acostumar com esses outros idiomas, e você falar bem, e mesmo você falando bem, se você ficar bêbado, você vai juntar um monte de idioma ao mesmo tempo e quem não entender, não entendeu, sabe? Então, Quem assim, indica que fala melhor uma língua bêbado, hein? exatamente, em alguns casos, sim, exato. Então, assim, é um processo que é complicado, mas eu acho extremamente fundamental todo esse trabalho de tradução, ainda mais de línguas que são muito diferentes do espanhol e inglês, que aqui na América do Sul e aqui no Brasil a gente tá mais acostumado, né, a conviver. Porque, cara, é a oportunidade de a gente ter obras, culturas e, enfim, produções de outros locais, né? De locais que não são hegemônicos, digamos assim, né? Ah, o Japão ele é hegemônico economicamente e tudo mais, mas, cara, são poucas pessoas que entendem japonês, sabe? É Uhum, diferente quando a gente fala de espanhol e inglês, Inglês. que são línguas mais universais, assim, tipo, o espanhol você tem muitos países no mundo que falam espanhol, enfim e tal. E você não tem isso.
em vários outros países. Sei lá, por isso que é lindo você ter pessoas que aprendem russo, pessoas que aprendem coreano, pessoas Uhum. que aprendem chinês, porque é a oportunidade dessas pessoas, como profissionais, conseguirem transmitir na nossa língua, que a gente entende, essas outras obras, sabe? Então, é isso. Eu acho que o trabalho aqui, principalmente desse episódio, também é valorizar todo esse processo, sabe? Tipo, o É isso. É isso. a indústria é muito forte japonesa lá mas, cara, sem essas pessoas que consigam transmitir essas mensagens que pra gente é de outro mundo, só eles conseguem fazer isso, entendeu? A gente não consegue. Então, é isso, basicamente. Alguém tem que sujar a mão, né? Em Alguém resumo, tem que sujar a mão, exatamente. Mas é isso. Então vamos encerrar esse episódio. Antes, né, da gente encerrar o episódio, a Mari deixou o recado dela final fazer o jabá dela se ela quiser. Vou pedir uma última coisa. Indique um anime ou algo que você esteja assistindo. Pode ser uma animação americana também, se você quiser também, né? Pode adicionar mais de uma. Mas indique algo que você gosta muito pra gente recomendar aqui pro nosso público que vai ouvir esse episódio, vai assistir e quer saber um pouco mais do seu gosto. Você já falou algumas coisas que você gosta, né? Mas talvez alguma coisa que você não tenha citado e você gosta muito também. Enfim, fica livre pra falar. Bom, como vocês já ouviram sobre as coisas que eu estou consumindo, e eu recomendo todas essas animações aí não recomendo, não defendendo assim, recomendo as desenhos da Disney. Não, são as séries da Disney, né? De Owl House, Euphorbia, né? Que são da Disney, tiveram os seus problemas aí, né? Com a empresa, mas, mas eu recomendo bastante, né? Algo que eu tô assistindo, né? A Euphorbia já acabou, então vocês já podem ver aí completinho já. Mas de Owl House, que é algo que foi uma das minhas salvações aí durante esse período pandêmico, A Casa acompanhar da essa Coruja, né? loucura. É a causa da coruja também, né? Tem no serviço do Disney Plus, né? Ambos só não estão completos, não estão atualizados, infelizmente, mas dá para vocês já pegarem lá com qualidade bonitinha, já é um começo. E, né, para não dizer que eu não recomendei nenhum anime, né, eu vou recomendar um do meu top, que é Sinfonia, que também é uma série que já está completa, são 5 temporadas de 12 episódios cada, 12 ou 13, né? Tem na Crunchyroll completo também, então Olha aí. meios legais aí para vocês verem e, né, pedir uma recomendação, já dei várias, né? Tá E já que a ótimo. gente já tá em clima de temporada nova, Ah, eu recomendo o Gundam, né? O é The isso! Witch from Mercury, Mystery né? Witch Então, aí, gente. é, Mercury Witch The, of the Mystery, ó. Mercury Witch aí. Vamos é, ser todos The, The, fãs. The, The, Witch The Witch from Mercury. Vamos ser todos É, fãs deste eu Gundam conheço É, com essa história. mulheres, ok? é a primeira, Importante falar isso. Importante, né? Importante, primeira porque. série principal aí né, de animação de Gundam com mulher protagonista, né? De mulheres legais aí já, mas né, mangá não conta muito. É. Não, É. aqui Gundam é animação, mano. Gundam é animação. Não, é assim, o meu Aí de namorado, ele é franquia já. muito fã de Gundam. E aí, assim, ele me fez ver com ele esse novo, e só de ter uma mulher eu já tava assim, não, agora eu vou assistir, assim, de todo. Não Agora vai. importa, agora vai. E eu gosto também, eu acho estiloso, né? Eu gosto de mecha, assim, cara, eu tenho Evangelion tatuado, né? Então, assim, eu gosto muito de mecha também. Mas agora que a gente tem um Gundam, finalmente com uma mulher, por favor, gente, assistam, né? A gente sabe que tem muita menina que vê o Tanoshi também, então em breve falaremos mais aí, que esse Gundam vai dar o que falar ainda. Tomara que seja Yuri, tomara que esteja essa pérola escondida. Afinal, já teve Gundam gay, né? Boa. Dos personagens, assim, né, queer-coded, vamos colocar assim, né? A gente teve crossdressing em 99 no Tornei Gundam. Então, Olha aí, então assim, gente. não é como se tivesse virado o Gundam do politicamente correto. Não, É não ditadura é, gente. gaysista, É. gente, desde 99, olha aí. Já vi o pessoal falando essas coisas, falando, gente, tem 40 anos de franquia, vocês só perceberam agora que Gundam, na medida do possível, é progressista. Pois é. Pois é. Mas, Mari, muito obrigada por ter participado. A gente adorou receber você aqui. Foi incrível. Convite. Ah, foi Foi. maravilhoso, Espero maravilhoso. que a gente continue se falando aí. Eu vou continuar assistindo os seus trabalhos, o que está participando. Tomara que a galera assista Obrigada. também. A gente vai fazer propaganda agora ferrenha desse Gundam novo.
Então, eu queria que você deixasse um recado final, se você quiser divulgar suas redes sociais, né, pro pessoal te seguir, mandar um elogiozinho. Pode deixar aí e o seu recado final também pra galera que acompanhou esse episódio. E o que eu assim, o que eu mais uso mesmo é o Twitter, né? Ele é um Twitter pessoal, então, pelo menos por enquanto, né? Não vai ser. Vocês vão acompanhar um surtos de outras coisas, que é arroba, né? Underline Ishimari. E, né, de recado final, eu gostaria, né, de novo agradecer o convite, né? E também agradecer também a todos que vieram, né, assistir pelo tema, que também tem interesse, e também quem tiver alguma dúvida para, né, queira saber a respeito de até desde o curso de graduação de japonês da UFRJ até, né, algumas dúvidas sobre, né, tradução, pode tirar dúvida à vontade comigo lá que respondo sem problemas, tá bom? Muito bom, E muito é bom. isso. Muito bom. Mais um episódio tá no Chitalks feito. Yay! Tá aí, Não era isso então. que você queria? Não era isso? Não era isso que vocês queriam? É isso. Até o próximo episódio, então, gente. Até o Tchau, ano, gente. porque semana que vem estamos lá em um ano. Acabou. E até o próximo Tá no Chitalks. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.